Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Sandro Bussola. Quero cumprimentar os vereadores e as vereadoras aqui presentes. Como liderança indígena, quero cumprimentar também e deixar registrado meu cumprimento a todos os povos indígenas do Brasil, em especial ao povo Terena, que é meu povo, Naqueié ou Unati. Cumprimentar também os ouvintes, hoje aqui presentes. Bom, meu nome é Irineu Sebastião, conhecido como Irineu Geá. Pertenço ao povo terena do estado de São Paulo. Nasci na reserva indígena Araribá, na aldeia Copenoti, no município de Avaí, São Paulo. Vim para a cidade de Bauru, ainda muito jovem, para trabalhar e estudar. Aqui a realidade totalmente diferente da aldeia. Fui me adaptando com o tempo, com uma cultura urbana de aceleração e do relógio. Sofri muitos preconceitos que foram criados há 517 anos atrás. Em pleno século XXI, o fantasma desses preconceitos ainda assola os povos indígenas hoje. Quando jovem, em 2003, tive a oportunidade de ingressar em uma universidade onde me formei em História. Durante o curso, observei que nas disciplinas não tinha nada que falar sobre os povos indígenas no Brasil e da região de Bauru. A desinformação dos alunos e professores a respeito dos povos indígenas no Brasil era muito, e ainda é. Não falava nada sobre as terras indígenas de Araribá, e nem do povo que ali vive. Não falava nada sobre os caigangue, povos originários dessa terra e região. A falta de conhecimento acerca do meu povo terena me incomodou de tal maneira, onde me fez sair da minha zona de conforto, a qual nunca tive. Quando digo zona de conforto, é que sempre quis trazer o conhecimento sobre a minha cultura e externar à sociedade. Observei a carência e a necessidade da sociedade em querer conhecer os verdadeiros oriundos dessa terra conhecida Brasil. Então, realizei o meu primeiro trabalho, conhecido como os 500 anos do povo terena, que teve uma repercussão positiva. E, com o passar do tempo, observei a necessidade de abranger os meus ideais. Democratizar o conhecimento sobre a cultura dos povos indígenas no Brasil, na cidade de Bauru e região. Em 2014, no curso de Antropologia Cultural, junto com amigos, nos mesmos objetivos, fundamos a Araci Cultura Indígena, com sede na cidade de Bauru. Com quase 3 anos de vida, a Araci tem evoluído muito, com realizações de várias atividades culturais na questão indígena para as escolas de Bauru e região. A entidade ultrapassou os limites da cidade de Bauru. Hoje é representante na Comissão Nacional da Educação Escolar Indígena, a CINEI, órgão ligado ao MEC. Ela também está coordenando a segunda Conferência de Educação Escolar Indígena, a segunda CONEI, onde a segunda etapa será realizada em Santa Catarina, Florianópolis. A entidade foi responsável pela realização do projeto Rede Contação de História nas escolas, com apoio da Secretaria de Cultura do PEC de Bauru. Em 6 meses de projeto, foram alcançados 5.000 crianças de Bauru e região. A Araci tem levado o nome da Reserva Indígena Araribá para os 4 cantos do Brasil, e junto também o nome da cidade de Bauru. Bauru tem na sua região a Reserva Indígena Araribá, ainda desconhecida de muito. No seu território de 1.930 hectares, vivem os povos da etnia terena, Guarani, Caigangue, distribuída em 4 aldeias, sendo elas Copenoti, Nimandaju, Equeruá e Tereguá. Não posso deixar de mencionar que Bauru tem indígena também. Segundo o censo da Datapédia, existe cerca de 435 indígenas residindo na cidade de Bauru. Com o tema
de cunho nacional, que é a questão indígena, eu venho aqui falar sobre a criação da Semana Municipal da Cultura Indígena, que a Araci tem por objetivo maior continuar democratizando o conhecimento acerca da pluralidade cultural indígena existente no Brasil e na região, para toda a sociedade bauruense, para minimizar o preconceito e fomentar a interculturalidade entre a cidade e as aldeias. A Semana Municipal Indígena torna-se urgente, pois existe a necessidade em discutir essa questão em sala de aulas, nos meios acadêmicos, na sociedade em geral, trazendo reflexão e discussão sobre a Lei 11.645/2008. Senhores, senhoras, ouvintes, eu venho nessa tarde pedir para vocês a sensibilidade, que de repente o conhecimento não vem por falta de prestar atenção. 500 anos de pura ignorância, 500 anos ignorando uma cultura que é verdadeiramente dessa terra. Não se houve nenhuma política em todo o período da história que se tratasse da questão indígena. Então eu venho nessa tarde pedir essa sensibilidade aos senhores em relação à questão indígena na cidade de Bauru, pelo fato da ignorância a esse tema. Observo que nos períodos das histórias do Brasil nunca pensaram em uma política educacional, em trazer esse conhecimento sobre a cultura indígena no Brasil para vocês. Hoje, a discussão sobre o tema indígena está aumentando. Isso é bom, mas ainda é pouco. Tenho conhecimento que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, estão discutindo coisas muito importantes, importantíssimo, nessa casa para o município de Avaí, para o município de Bauru, desculpa. Mas eu peço, nesses 10 minutos que eu tenho, para refletir quão é importante a democratização do conhecimento da cultura indígena para a sociedade. Aprender sobre a sua própria cultura. Pois uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem identidade. É um retrocesso. Aprender sobre o universo cultural indígena é essencial para todos os brasileiros. O projeto de lei 44/17, página 15.835/17, intitulado como Semana Municipal da Cultura Indígena, que hoje, nesse dia 19/6/2017, está em pauta nessa casa. Peço o apoio e a aprovação de todos por uma causa nobre. Depois de 117 anos da Reserva Indígena Araribá, 120 anos da história de Bauru, o primeiro projeto indígena a ser discutido na Câmara Municipal de Bauru. Eu gostaria que vocês, e esse momento, fosse registrado nos anais da história indígena na cidade de Bauru, que será contada pelo próprio indígena, pois estamos sendo protagonistas da nossa própria história. E nessa tarde, eu venho pedir esse apoio a vocês, senhores e senhoras vereadores. Eu venho pedir para vocês, que é um trabalho que a Araci tem desenvolvido nas escolas, e por onde eu tenho passado, é um assunto novo. 517 anos, mas um assunto novo. Era um assunto para que os brasileiros pudessem saber que no Brasil hoje existe 305 etnias, 274 línguas, só na região de Bauru são 3 línguas faladas, puramente desconhecida de todos. Os mais esclarecidos da sociedade brasileira, desde as crianças aos mais esclarecidos, desconhecem esses fatos, porque não se ensina nas escolas. E quando traz um período, um momento genérico, onde dizendo que existe índio no Brasil. Eu trago para vocês, senhores, que não existe índio no Brasil. Eu não sou índio, eu sou do povo terena, eu sou terena. Eu sou indígena, tem uma grande diferença entre índio e indígena.
Índio é aquele que se usa, aquele que mora lá na Índia. Índio é olhando na tabela periódica, é o metal mais vagabundo que tem. Eu não sou metal. Índio, a palavra índio, como que eu posso chegar aqui e chamar todo mundo de Irineu? Na verdade, eu não posso. Eu tenho que conhecer. E indígena é aquele que é originário, aquele que mora aqui, aquele que nasceu daqui. E os indígenas são aqueles que nasceram daqui. Então, nós temos uma identidade, e isso tem que ser ensinado nas escolas, para que cresça uma nova geração, uma futura geração de sociedade que venha conhecer realmente quem que é seu povo. Eu quero agradecer essa oportunidade.